primeiro agradecer aí os depoimentos. Acho que é importante a gente ouvir, independente do mês que a gente está no ano. Eu sei que a gente está quase terminando o ano, mas é sempre importante ouvir, né? E a transparência, a sinceridade dos prefeitos, acho que isso nos ajuda a caminhar, porque a gente tem que enfrentar os problemas e ouvir as dificuldades de todo mundo. Eu, particularmente, sou um municipalista. Eu acho que o Brasil precisa rever urgentemente seu pacto federativo. Não dá mais para o prefeito e estados ficarem de pires em Brasília, né? Tá errado. O Brasil tem que descentralizar esse orçamento, os municípios têm que ter mais autonomia. Então, eu particularmente defendo isso e sou a favor, e acredito que um próximo presidente tem que ter isso como uma pauta. O governador Geraldo Alckmin sempre fala dessa questão, e que a gente tem que trabalhar para que os municípios, que as pessoas moram nos municípios, né, e que eles tenham mais autonomia e não precisem aí viver. Você escutou na frase de vários aí, voltando de Brasília, quer dizer, o prefeito tem que estar sempre indo para Brasília, né, porque precisa ir lá pedir orçamento, verba. Essa dependência, ela é muito ruim para a gestão e politicamente, né, que você gera uma série de reflexos políticos. Com relação às ideias, eu vou tentar elencar aqui algumas coisas, separei algumas coisas que nós ouvimos. Com relação a 2017, não há nenhuma restrição orçamentária para assinar 2017. Não há nenhum comando do governador, pelo contrário, há um comando para que assine. Quais são as nossas 2 ou 3 dificuldades que estão impedindo aí a questão de 2017? Primeiro, a questão dos projetos estarem prontos para assinar. Como a Nancy colocou, uma grande parte ainda não tem documentação completa. Essa ideia trazida da cláusula suspensiva, eu confesso que é a primeira vez que eu escutei, mas que eu vou levar ao jurídico, inclusive a PGE já diretamente, para a gente ter uma ideia mais rápida, e caso seja possível, na Caixa. Caso seja possível, para nós não tem nenhum obstáculo, claro, pelo contrário, seria uma maneira de a gente conseguir executar o orçamento de uma maneira completa. Então, essa proposta, eu tendo viabilidade jurídica, a gente encamparia, lutaria dentro do governo. Vocês são prefeitos, vocês sabem que muitas vezes vocês dependem de uma análise lá do procurador, até para te dar um respaldo jurídico. Então, ela seria realmente uma ideia muito boa. E a outra questão é um ponto que está na lei do DAD, né, que é o parágrafo 1º do artigo 7º, que fala que o Estado não deve assinar novos convênios com municípios que têm pendências. Então, essa é uma lei, é um ponto que até hoje não foi muito olhado pela Secretaria. E o Tribunal de Contas tem notificado a Secretaria apontando exatamente essa questão. Por que estão assinando convênio com municípios com pendências? Agora, não que a gente queira resolver a pendência em um dia. Eu acho que isso é impossível de fazer. O que a gente pode fazer é dar um encaminhamento a isso. Um encaminhamento, uma ata, um compromisso da Prefeitura de que isso vai ser resolvido. Então, acho que esses são os 2 pontos que a gente pode caminhar junto, e tem tempo para caminhar, porque a gente não está pedindo para que o prefeito resolva em um dia a sua pendência, não é isso. Mas dar um encaminhamento, a gente conseguir, do ponto de vista jurídico, resolver essas 2 questões. Seja com essa proposta da cláusula suspensiva, e seja com o encaminhamento das pendências. Com relação às questões, então, assim, o compromisso que a gente pode deixar aqui hoje, e é um compromisso dessa nova gestão, é de buscar essa solução trazida aí, seja a cláusula suspensiva, seja através assinar tudo aquilo que já está pronto, e fazendo esse compromisso das prefeituras que vão efetivamente buscar uma solução das suas pendências. Com relação a outras questões trazidas, né, tanto a questão da devolução de convênios que não foram iniciados, convênios vencidos que não foram iniciados. A gente tem a questão do efeito retroativo, que muitos convênios, a obra está pronta, está lá, aí você vem um parecer jurídico contrário, que diz que o município tem que devolver.
você ter um posicionamento do Tribunal de Contas. Então, esse é o nosso compromisso de trabalhar, de tentar achar uma solução para que isso não penalize o município e não traga consequências jurídicas também nem ao prefeito e nem ao governo. Com relação à questão da ação, a ação na justiça, o episódio de 2015, o contingenciado, né, o contingenciamento, o 30%, na verdade, ele é um contingenciamento do governo inteiro, né, não é o fundo de turismo que está sendo penalizado. É claro, algumas áreas, como saúde e educação, foram contingenciadas de forma menor, mas ele atingiu, foi um decreto do governador do começo do ano que atinge todo o governo. Então, tudo isso que foi colocado, 2015, ação na justiça, isso nós estamos abertos a receber uma proposta da Precesp. Eu acho que a Precesp é difícil a gente resolver no varejo, né? O município, um tem direito, outro não tem, um tem. Então, acho que a Precesp poderia, de uma maneira global, trazer à secretaria e ao governo aquilo que se sente prejudicado. O que foi prejudicado? Foi prejudicado em 2015, foi prejudicado um outro ano, perdeu isso, tivemos que devolver por questões jurídicas. Então, tentar fazer disso uma proposta global que possa ser encaminhada ao governo. Isso eu já tinha conversado com o Fernando, e com o Leandro e com o Marco Aurélio, que nós estamos abertos e no caso, eu seria um defensor junto ao governo, assim como a alteração do decreto, né, que já foi colocado. Tem pessoas dentro do governo favoráveis a essa alteração, essa dificuldade de você iniciar um convênio sem pelo menos uma parte do recurso, e também a questão do parcelamento, né, que é um pleito não só das instâncias, mas dos outros municípios em convênios de outras secretarias, que é necessário, e eu concordo plenamente, que precisaria de um prazo muito mais longo. Com relação às mudanças legislativas, eu acho que são totalmente viáveis, e ela é de competência da Assembleia Legislativa, né? Aí eu devolvo um pouco, respeitosamente, deputado. Da mesma forma que o senhor falou, estamos há 20 anos, o governo, a Assembleia tem muitos deputados que estão há anos lá, né? Então essas mudanças já poderiam ter sido feitas, poderiam ter sido propostas, transformar ponto a ponto. O Márcio França, o vice, falou isso na outra reunião. A questão do ranqueamento, os deputados entenderem que tem que postergar, os deputados têm as suas competências e soberania para decidir pelas leis. Então, se há esse pleito e vai ser aprovado, o governo vai respeitar, né? Não fará nada para impedir, pelo menos da minha parte, não vai ter um impedimento. Com relação ao fundo, né, que a gente tanto fala, apesar de na lei falar fundo, ele é uma dotação orçamentária, o fundo não existe, né, como alguns outros fundos, que o dinheiro está no fundo, o dinheiro está no orçamento. Isso também poderia ser aprimorado através de lei, né, de repente esse recurso ser depositado num fundo no começo do ano, porque ele é uma dotação orçamentária, né? Então por isso tem essa discussão, porque chama fundo, mas ele está no orçamento, né? Então esse aprimoramento ele também pode ser feito, e a Assembleia tem a sua soberania e competência para fazer de forma direta e clara, né? Mas independente disso, eu acho que assim, a melhora para o futuro ela vai ser feita, né? Acho que vocês, como prefeitos, pressionam os deputados, que levam as ideias, os deputados aprovam na Assembleia e o governador tem a competência de sancionar ou eventualmente, mas eu acredito que esse tipo, assim como foi a lei que mudou, criou o MIT, o governador teve a sensibilidade e sancionou o projeto de lei, né, na criação. E que vai trazer, né, Fernando, a gente está falando de hoje de 70 instâncias, né? Amanhã nós vamos ter 210 municípios apresentando convênios. Então, como é que vai ser a estrutura da secretaria para receber 210 prefeituras? Hoje, a gente está vendo a dificuldade que aconteceu nos últimos anos com 70 municípios. Como é que vai ser com 210? Então, a ideia do ponto a ponto, o Márcio tinha comentado já comigo, eu acho que fundo a fundo, né? Ele fala ponto a ponto, Eu acho que tudo que vem para aprimorar, desburocratizar e acelerar o repasse e a utilização pelos municípios, eu acho que vem
no andamento bom e vai ter o nosso apoio, porque eu acho que a gente não tem que... a política tem que ser feita de forma para que os prefeitos possam ter a sua liberalidade, a sua rapidez para executar a política pública, né? Por mais que a gente tenha aqui soluções jurídicas, tenho certeza que não é no agrado do governador e ninguém do governo ter que cobrar um prefeito por uma questão, há uma decisão do Tribunal de Contas ou decisão do jurídico que tem alguma irregularidade. Então, essas soluções legislativas, elas são extremamente bem-vindas e tudo aquilo que vier para agilizar vai ter o apoio, pelo menos o meu apoio do governo. Essa questão do protocolo de procedimento de ordem cronológica também é interessante. A Secretaria vai mudar de local no final do ano. Havia ali um pedido para que a gente fosse para uma região ali na Rio Branco, mas nós conseguimos, junto à CPOS, ir para o Cidade 1. Então, a gente deve ir para o final do ano em algum andar da Cidade 1, e lá já tem uma rede, tudo integrado, quer dizer, também vai facilitar essa parte de GEDOC, criar esse procedimento, esse protocolo. Aquilo que a gente fez com o MIT, né, que a gente chegou, havia um certo tumulto na Secretaria, e a determinação foi, a análise fica restrita ao grupo técnico, então hoje o grupo técnico está trabalhando e fazendo análise dos projetos de lei que vêm da Assembleia, e a ordem foi dada pela ordem cronológica. Então o município que está lá primeiro é analisado primeiro, e assim está sendo respeitado, e os projetos estão sendo devolvidos nessa ordem, né? Então, o projeto que está chegando agora vai ser analisado por último daqueles que estão já na Secretaria. E acho que é um critério justo e correto. Então, tudo isso que é para melhorar para o futuro, eu acho que há uma certa unanimidade. Eu acho que é uma questão de se juntarem, conversarem com os deputados. Está aqui o deputado Edmir, que é um grande defensor aí da causa, e ele pode capitanear junto à Assembleia essas mudanças e que mais rapidamente possa trazer uma melhora ao turismo de São Paulo. Com relação ao decreto e ao parcelamento, o decreto é um ato do governador, o parcelamento também, eu me comprometo a lutar por isso. Já até solicitei uma audiência, juntamente com o secretário de Planejamento, o vice-governador, o secretário da Casa Civil, para que a gente leve esse pleito, que realmente ele é geral, ele não fica restrito às instâncias, ele está absolutamente geral nas prefeituras que têm passado aí por muitas dificuldades nesse início de mandato, com a crise, muitas vezes também por administrações passadas inconsequentes, mas a crise fiscal ela veio e pegou em cheio os municípios. Agora, o mais importante, eu acho que é o que todos querem ouvir, é a questão 2017, o que vai ser feito, as nossas pendências. Então, Fernando, eu acho que a gente pode sair daqui com o compromisso de estudar essas possibilidades que foi colocada, a questão da cláusula suspensiva, como é que a gente poderia fazer isso, é viável, não é viável, juridicamente para de pé. Que eu tenho colocado para os prefeitos, o problema não é orçamentário. A gente aqui não está querendo, em nenhum momento, restringir o orçamento da Secretaria. Pelo contrário, a nossa disposição é de executar 100% o orçamento. A gente quer saídas que parem de pé juridicamente. Então, se essa possibilidade, a Marina até colocou que na Casa Civil fizeram isso recentemente, o Fernando falou que na Caixa, então, se existe essa possibilidade, você colocar lá uma cláusula suspensiva de em até 90 dias apresentar o projeto de uma maneira mais completa, vocês terão um aliado nessa briga. Se isso for possível juridicamente, eu vou comprar essa briga para os prefeitos. E a outra questão, que é a questão das pendências. A questão das pendências, que aí é um problema de cada município, quer dizer, tem município que tem poucas, tem uns que não tem uns que tem muitas, de a gente tentar entabular uma resolução para o futuro. Não que você resolva isso em 2, 3 dias, mas que a gente possa, pelo menos, ter um documento em que o prefeito se compromete a resolver isso sob tais condições que também se encaixem ao orçamento e a condição do prefeito como gestor. Não vamos exigir nada que seja, apesar
de você ter essa necessidade de exigir a resolução, mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um documento norte para que possa falar, ó, então você aqui tem essa dívida, tem alguns prefeitos que têm problema de dinheiros que não estão na conta, né, que foram retirados, como é que vai ser feito? Ele faz um pedido 60, 70, 100 vezes, ó, eu quero devolver em 100 vezes, reconheço a dívida e quero devolver em 100 vezes, entendeu? Então, já é um encaminhamento, né, do prefeito, quer dizer, a gente já tem um encaminhamento, um pedido formal, assim como é feito na Casa Civil, né? O Marcelo Asquino e a Ivani Vicentini, diz que alguns prefeitos, quando reconhecem a dívida, já deixam de ter uma restrição do ponto de vista de novos convênios. E com relação a essas questões mais complexas que envolvem a devolução do dinheiro não usado, o efeito retroativo, que acho que esse é o grande embate que a gente vai ter, de obras prontas, mas sem cobertura jurídica, e que o Tribunal de Contas entende que tem que devolver, o jurídico do governo entende que tem que devolver. A gente está tentando achar até uma solução que possa trazer juridicamente isso a favor do prefeito, né? De repente usar a inércia da secretaria, porque muitas vezes o prefeito apresentou documento e a secretaria demorou 1, 2 anos para responder e o prefeito não quis ficar com a obra parada e fez, né? E muitas vezes, infelizmente, o tribunal, aí fica um outro convite, acho que, deputado, de que o tribunal é um órgão assessor da Assembleia Legislativa, né? Então, acho que a gente tem que também ter um diálogo com os conselheiros. Dizem, né? De tentar achar uma solução que não penalize as prefeituras, né? Que as prefeituras, esse excesso de formalismo do nosso judiciário, né? Sempre muito formal, instrumental, e não olha o que é justo, olha aquilo que é formal. Isso penaliza demais. Isso não está penalizando o prefeito, está penalizando a cidade, os moradores. Então, esse é o nosso esforço de achar também soluções para esses casos mais complexos. Mas o mais importante, acho que com relação a 17, se a gente tiver essa resolução do ponto de vista de cláusula suspensiva, se isso tiver juridicamente uma força, junto com o encaminhamento, a gente consegue resolver aí grande parte, se não a maioria, quase totalidade dos convênios de 17. E levando para 18 essas novidades, essas mudanças. Então, esse é o nosso compromisso, é um compromisso de trabalho, né? Como bem disse o Fred, apesar de estar ali muito bem abençoado, mas a gente tem que trabalhar. E a equipe que entrou está disposta a isso, está 100% voltada a achar soluções. Então fica esse nosso compromisso, presidente, de tentar caminhar com 2017. Por fim, com relação à questão da agenda, acho que pediram também a agenda do governador, eu acho que eu encaminharia esse pleito, a gente de repente pode deixar as coisas mais redondas, se a gente conseguir evoluir nas propostas, nessas ideias, a gente fazer uma reunião com ele e tentar aí ter uma chancela, mas sem dúvida nenhuma que ele receba a Precesp e converse e também escute esses pleitos que eu vou encaminhar eles, todos aqui estão bem anotados e devidamente encaminhado ao governador.